Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast com K. Ai, cara, ficou muito esquisito esse nome. Mas enfim, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que você deve investir em dólar e também sobre inflação, que são coisas que estão diretamente ligadas, né, Varela? Totalmente atreladas, e você vai entender a necessidade do porquê a gente precisa dolarizar para poder proteger nosso dinheiro da inflação, principalmente no Brasil, né? Então conta pra mim, Varela, por que a gente tem que dolarizar nossos investimentos? Então, para começar, você precisa perder o patriotismo do Brasil, né? Você precisa entender que você necessita buscar outros mercados para começar a proteger seu dinheiro contra a desvalorização, né, do poder de compra, né? Vamos começar aqui, eu coloquei alguns pontos, né, do porquê dolarizar, né? Primeiro, você precisa entender que o real é uma moeda fraca, né? Nos últimos 500 anos, desde a colonização do Brasil, nós tivemos em torno de 9 moedas, né? 9 moedas. 9. Sendo que a que mais durou foi o réis, mais de 400 anos em circulação. E agora a segunda de maior tempo de circulação é o real, seus 26 anos. E acho que se a gente for pegar um comparativo aí, nos últimos 35 anos, a gente teve mais de 5 moedas, né? Mais de 5. E justamente por que a gente mudou tanto de moeda assim, né? É uma única palavra que tá na boca do povo. Agora nos últimos 2, 3 anos ainda mais, né? Nossos pais conviveram com ela muito fortemente na década de 90, né? Na época do governo Collor, que é a inflação, né? A gente muda de moeda para poder tentar barrar a inflação, né? É importante a gente fazer uma introdução histórica, porque a nossa geração, que já, digamos assim, teve a vida de juventude adulta já com a moeda real um pouco mais estabilizada, modo easy, né? Além de estar vivendo um período bem mais tranquilo economicamente falando, não tem noção, né, do que são os solavancos que a economia pode dar, Sim. não só por conta da inflação, mas por conta dessa troca de moeda, né? Na verdade, pouco se comenta, e a gente viu isso também um pouco há mais ou menos 5, 6 anos, que foi a crise de 2014, 15, que foi bem feia, e pouca gente comenta sobre isso. Não foi uma crise inflacionária, mas foi uma crise econômica, Sim. né? Muita gente perdeu emprego e pouco se comenta, mas aquilo ali é mais ou menos o que os nossos pais sentiram na década de 90 ali, no momento que a gente estava vivendo durante o governo Collor, né? Então, enfim, a gente pouco sabe disso, pouco tem convivência com isso. A gente vê, volta e meia, reportagens, né, daqueles caras remarcando o preço, né, nas gôndolas, né? Tinha até os fiscais, acho que era do Sarney, alguma coisa assim, para remarcar os preços. Tem até uma reportagem de pessoas ligando para a polícia, dos remarcadores marcando preço todo mês, toda hora, porque não podia marcar, porque tinha que controlar os preços, botar os preços estáveis para não poder subir o preço demais, porque o dinheiro estava perdendo poder de compra ao longo cada dia, né? Um dia era um preço, no outro dia era outro preço, e isso deixava a população assustada, né? E eu lembro que meu pai comentava que você pegava o dinheiro hoje de manhã, você me pagava, né? À tarde eu já tinha que comprar, ou logo depois eu já tinha que comprar, porque amanhã já era outro preço totalmente diferente, né? Das compras da casa, né? E era por isso também que a gente começou a fazer compras mensais, né? A gente chegava e já comprava a compra mensal para não ter que no próximo dia aquele produto que a gente comprou ter aumentado o preço. Então, por isso que a gente tinha, como a gente diz, estoques de alimentos. Você chegar na casa, toda a casa tinha um cômodo que era para estocar as comidas, né? Acho que toda a casa tinha isso, né? Justamente era para poder comprar o mais rápido possível, na maior quantidade possível, para garantir aquele preço, para no outro dia o preço não ter subido e você ficar, assim, digamos, sem alimento, né? Seria isso. Sim, e aqui, óbvio, para nossa geração que não viveu isso, né, tão na pele igual nossos pais, às vezes a gente tem uma falsa percepção de estabilidade econômica, né? Então, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de dados históricos também, de lá para cá até hoje, o que foi a inflação nesse período. Tem gente que acha que não teve muito, mas a gente vai falar números aqui que vocês vão assustar. E um breve comentário antes da gente aprofundar sobre de lá, né, de 94 até hoje, que é incrível como parece que o ser humano não aprende, né? Desde a época de Roma tem-se o costume de congelamento de preços e isso nunca segurou a inflação.
né? E você pega Venezuela, tentaram fazer a mesma coisa. Argentina. Agora, a Argentina, fazendo a mesma coisa. República de Weimar, no século XIX ou XX, que era na Alemanha ali, também tem uma foto famosa das crianças brincando com pilhas de dinheiro, brincando de castelinho com pilhas de dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Então, o único objetivo era brincar. Você pode pesquisar no Google aí. Então, é até importante você, que é nosso ouvinte, se atentar que, por mais que você possa responsabilizar, às vezes, o comerciante que está aumentando o preço, ele é um refém do que está acontecendo na economia. E por que segurar o preço, travar o preço não é tão interessante? Que vai chegar um momento que o empresário vai ver que não é interessante para ele o preço que está e o custo de produção que ele está. Então ele não vai produzir mais. Vamos falar de uma maneira muito simples, pessoal. Pensa que a inflação é algo que vai acontecer independente da vontade do governo. Sim. Principalmente se tiver intervenção ali, igual teve recentemente, de injetar dinheiro na economia, isso é natural. Mais dinheiro circulando, naturalmente vai subir os preços de tudo. Aí pensa o empresário, por exemplo, dono de um supermercado. Ele tá lá vendendo um arroz. Só que o cara que vende o arroz para ele, né? Vamos dar um passo para trás. Ele teve um aumento, por exemplo, nos custos de produção, teve um aumento nos custos de matéria-prima, né, do saco que ele precisa lá para embalar. Porque vem de fora, o dólar tá alto, né? Exato. Então, se você for pegar, o produtor de arroz, ele já teve um aumento de preço ali, ele vai ter que jogar esse aumento de preço pro dono do supermercado, senão ele também não vai conseguir ter lucro e não vai conseguir pagar as contas, pagar os funcionários. Ninguém trabalha de graça, ninguém é ONG, né, pra poder fazer graça pros outros. E né? a gente tem uma má percepção, né, errônea, por sinal, de que a culpa é do empresário que tá aumentando o preço ali, o empresário tinha que abaixar o preço. É o menos culpado de tudo isso. É o menos culpado de tudo isso. A gente vê toda vez Na verdade, é o mais afetado. Por causa o mais afetado. Até quando tem aumento de combustível também, vão diretamente ali no empresário e não necessariamente ele é o responsável e muito menos ele que vai resolver esse problema, né? Não, e vamos pegar um exemplo agora na época do lockdown, né? Preços altos, custo de produção alto e você tendo que abrir um dia sim, um dia não, para poder... Por causa das regras sanitárias, seu custo tá alto, você não abre todo dia. E como que o empresário faz? Tem que se rebolar, né? Então, no final disso, o aluguel não baixa, GPM alto... Então, eu acho que assim, o contexto é esse, a inflação tá aí, claramente ela... Lembrando que não é só uma inflação doméstica, né? Ela é global. Global. Por favor, não repita coisa... Não fique e aqui é um detalhe importante que tem, às vezes, pessoas dessa nova geração que acham, agora a inflação voltou. Não, a inflação é realidade no Brasil desde sempre. Sempre teve. Né? Tanto que o pessoal brinca que o real é a nossa melhor moeda em 100 anos. E, na verdade... É a menos pior. É a menos pior. Na verdade, é a menos pior. E tem até um dado que eu peguei aqui, né? Se a gente pegar os R$100, é 94. A gente tem aí seus 30 anos, 94. Eu te dei R$100. Você coloca esse R$100 no bolso. Isso faz suas coisas. Um belo dia, você tá na sua casa, acha esses R$100 novamente. Em 2021. Em 2021. Esse real hoje vale exatamente R$14,94. Ou seja, se há 20 e quantos anos? 26 anos? 26 anos, né? Há 26 anos atrás você comprava, digamos, um violão. 27, né? Você comprava um violão com R$100, hoje R$14,94, você não paga nem um salgado e um suco, dependendo da lanchonete que você for. Cara, impressionante. Esse dado foi baseado no cálculo do IGPM, né? E aí tem um detalhe importante que é interessante o nosso ouvinte saber um pouco mais sobre isso, o pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube também, que existe uma diferença entre o IPCA e o IGPM, por mais que os dois tenham o intuito de medir a mesma coisa, que é a inflação. No caso, o IPCA, ele é o Índice Geral de Preço do Consumidor, né? Ele pega o valor final do produto ali já na gôndola, né? Ele é medido nas principais capitais, entre elas onde a gente fala Goiânia, é uma das principais para analisar, né? E o IGPM, ele já é medido... Perdão, o IPCA ele é medido pelo IBGE, né? Um índice do governo, né? E o IGPM é medido pela FGV, ou somente GV, para os mais íntimos, que ele é medido por 3 índices, né? Que é o IPA, IPC
e INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, né? E o IGPM ele sempre vai ser maior que o IPCA, porque o IGPM ele vai pegar um leque mais abrangente, né? Digamos, vai pegar toda a cadeia de produção, né? E no final você vai balizar, na verdade, nem é quem está mentindo e quem está certo, né? Porque sempre o IPCA vai ser menor que o IGPM, né? No caso, hoje, né, o IGPM estava 32%, o IPCA estava 9% e pouco. Então dá para ver que estava bem discrepante e o IPCA ainda tinha um gap ainda para poder subir, para poder corrigir mais ou menos o que estava tendo essa disrupção, né? Essa diferença, né? Nesse período. Então é basicamente isso. E além disso também, perdão, o IGPM ele é medido também, ele é utilizado em contratos, né, para poder consertar o aluguel, né, a taxa de aluguel ali todos os anos, né. E o IPCA geralmente é mais para contratos, seja de crédito privado, para investimentos, algo nesse sentido, né? É a taxa de referência que o governo usa para pagar os títulos públicos, sim. né? E aí vem uma provocação. Eu peguei aqui R$100, se a gente tivesse colocado hoje, versus, desculpa, se tivesse colocado em 94, logo que começou o real, R$100 investidos no índice IPCA versus R$100 investidos no índice IGPM. E, bom, o IPCA deu R$ 648,99. Isso aplicado no IPCA, né? Aplicado só no IPCA, R$ 648,99. Olha o tamanho da discrepância, 648, tá? O IGPM, a gente tá falando de 1.127. 1.127. Cara, isso é quase o dobro. Vamos pensar que eu ganhei R$100 e deixei na gaveta, você pegou R$100 e aplicou. Hoje eu tô com R$14 e você tá com 1.000 e quê? 1.127. 1.127. E essa é importante a gente falar, porque a analogia que o Varela fez é como se você tivesse deixado o dinheiro debaixo do colchão. Literalmente, né? Exato. Então, aí tá a importância de você saber o que é a inflação, como ela afeta seus investimentos. Exemplo que ele deu, se tivesse debaixo do colchão, o que comprava R$100 em 94, hoje compra menos de R$15 aí, equivalentes, né? E é por isso que você precisa investir, né? E se você investe... Você não vai ficar rico com E é importante só falar que, independente desse investimento ter sido feito no IPCA ou no IGPM, ele basicamente foi corrigido. Corrigido. Você não ganhou. Não ganhou. Você ficou no 0 a 0. Você garantiu que os R$100 que comprava as mesmas coisas em 94, hoje compra as mesmas coisas. E é por isso que quando você entra seja numa oferta de títulos, né, do governo, você vai ver lá IPCA mais tantos por cento. Porque é a correção, mas aquele lucro que você vai ter, né? Então IPCA mais 8. Então é o dinheiro corrigido mais 8%. Aqueles 8% seria o lucro que você vai ter naquele capital, né? Basicamente seria isso. E tem mais um dado interessante, né? Se a gente pegar hoje o valor do dólar, que é 5,50, corrigir ele pelo IPCA, né? Puxando desde 94 até agora, né? Na verdade, pelos últimos 20 anos, né? O valor do dólar corrigido, o valor justo do dólar seria R$11,45. Aí eu te faço a seguinte provocação. O dólar está barato ou está caro? Será que ano que vem o dólar pode ir para 6? Lembra ano passado, ano retrasado, o dólar a R$3 era caro? R$4, né? Nossa, que absurdo. R$4 o dólar, vou esperar cair para comprar. 3 para comprar? Lembra quando chegou a 4,97 poucos meses atrás, agora cai? E aí? Isso é uma coisa importante da gente falar, que as pessoas às vezes tentam acertar a hora certa de comprar câmbio, e a grande verdade é que a gente tá falando de economia. Economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata, tem várias variáveis que vão interferir o preço do câmbio, né? Existe uma máxima que fala que o preço do dólar foi criado para os economistas passarem vergonha, porque a gente nunca acerta jamais, nunca. Sim. Então, você lembra de 2018, um famoso deputado falou que não compre dólar agora. Se eu tivesse comprado, o que teria acontecido? Então, eu acho que dólar, meu amigo, é sempre bom ter. Como que falo, pior não ter do que ter, né? A gente precisa ter dólar e, digamos, no mínimo 30% do patrimônio. Porque às vezes as pessoas tentam acertar a hora certa de comprar dólar. E vamos lá, quem imaginou que iria acontecer o incidente de Chernobyl? Quem imaginou que a União Soviética iria acabar na época que acabou? Quem imaginou a queda do Muro de Berlim? Quem imaginou o atentado das Torres Gêmeas? O coronavírus, o mais recente? Então, assim,
Vamos parar de tentar acertar a hora certa de comprar dólar, pelo amor de Deus, galera. Na verdade, muita gente pergunta assim, tá na hora certa de comprar dólar, que hora que eu compro dólar? Cara, acho que o maior segredo de comprar dólar, se você quiser comprar dólar, é todo mês você comprar dólar. Um pouquinho, Você dilui o seu risco, você dilui a possibilidade do câmbio estar muito alto ou muito baixo e Vamos pega imaginar, uma média eu tenho mais uma viagem, interessante. eu tenho 10 mil reais, vou viajar hoje em janeiro, comprar em dezembro. Todo mês você compra um pouco, toda semana você compra um pouco, você dilui o preço. O preço médio. A partir de 6 meses, eu acho que tem uma conta que é assim, você já anula a variação máxima do preço do dólar. Você pega um médio ali que você fica estável. Você não vai tanto variar, comprar muito caro, muito barato. Fica no médio. E Varela, conta pra gente um pouquinho por que o dólar é tão forte, cara. Tá. Então, por que os Estados Unidos, o dólar é uma moeda forte, né? Eu vou fazer um contexto, vou voltar ali seus 70, 80 anos atrás, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um protagonismo muito forte, né? E no final ali do 1944, né, quando os aliados já estavam ganhando a guerra, eles se reuniram em New Hampshire, em Bretton Woods, né, para poderem fazer suas negociatas de como a economia ia se portar após a Segunda Guerra Mundial, né? E antes de 44, a gente vivia uma época do padrão ouro, né? E por isso que a gente tanto fala que o padrão ouro é um padrão correto, porque a gente não consegue inflar a moeda e tudo mais. O que aconteceu após 44? Né? Para cada $1, né, valia um ouro. Né? Uhum. Então, o que acontecia? A gente deixou de ser o padrão ouro propriamente dito, ia ser atrelado ao dólar. Então, a cada dólar que eu tinha um ouro. Né? E isso fez com que os Estados Unidos, a moeda americana, se tornasse um protagonista global, né? Porque naquela época a Europa estava devastada, né? A decadência da Europa foi ali na Segunda Guerra Mundial, né? E os Estados Unidos era um país ali que não... O país mesmo não tinha sido devastado para a guerra, inclusive era longe para um caramba, né? Ele só foi lá, destruiu a Europa inteira e depois financiou para poder reconstrução da Europa, né? E então os Estados Unidos era o país mais forte do mundo, injetou dinheiro na Europa para reconstrução, cobrou juros absurdos, né? E fez com que a moeda fosse a moeda mais utilizada do mundo. Para cada dólar tinha um ouro. Tá? Também passou a ser utilizada para compra de barris de petróleo, né? Também, Calculado em dólar. Além disso, também o que avançou muito nos Estados Unidos foi a descoberta de petróleo ali no Texas, né? Que fez também... que é o petróleo, se eu não me engano, Brent, eu posso estar falando besteira, mas acho que é o Brent, que é o dos Estados Unidos, né? E além disso também, a gente tem que entender que depois da chegou ali na década de 70, no Vietnã, né? Os Estados Unidos estava muito lascado naquela guerra, precisava... O que eu tinha? Eu tinha $1 para um ouro, né? Ou, na verdade, 32 onça-trões, que é o preço ali da negociata do ouro. E os Estados Unidos não conseguiam inflar o preço ou não conseguiriam imprimir mais dinheiro para poder financiar a sua política bélica, né? E a partir daquela época, o presidente americano, que foi o Nixon, acho que foi o Nixon, o Nixon interrompeu o padrão ouro, né, dólar-ouro, e virou só um padrão dólar, né? Então, a partir daquele momento, o dólar era baseado na confiança mundial. Sim, e eu posso afirmar que um país que tem uma inflação maior, naturalmente o câmbio dele, principalmente com relação ao dólar, tende a ser mais afetado também. Tende a ser mais afetado também. Peguei um dado aqui só para forçar essa informação aqui para a galera ter uma noção do quanto isso é forte. Pegando os países do G20, tá? A inflação que teve no último ano, os dois países que mais tiveram inflação foi a Turquia e a Argentina. A Argentina em primeiro lugar com 47% e a Turquia com 17,8% de inflação. Se você pega também a desvalorização das moedas do mundo com relação ao dólar, pegando as do G20, a número 1 que mais se desvalorizou foi a da Argentina, 9,3%, e da Turquia, 8,8%. E por que desvalorizou tanto? Questões de instabilidade política, né? Para uma moeda ser forte, ela precisa basicamente de 3 coisas. Um país com economia forte, né? E como que eu tenho uma economia forte? Uma estabilidade política forte, né? Sim. E além disso também direito à propriedade privada, ele tem que garantir isso também, né? E instituições políticas e jurídicas fortes. A partir do momento que eu consigo juntar esses 4, eu tenho uma economia forte. Legal. Quem tem essas políticas fortes? Estados Unidos, Europa, Austrália, países da Europa. Quais não tem? Argentina, Turquia, que teve a questão lá do presidente que
tentou um golpe, depois teve um contragolpe. Brasil, porque toda semana, amanhã já não é o que a gente sabia semana passada, né? Como falam, o Brasil até o passado é incerto, né? E Venezuela, por exemplo, que é uma bagunça horrorosa. Né? Então a gente precisa entender que juntando esses quatro torna uma economia forte e pungente. E quem que é a economia mais forte que consegue atrelar tudo isso hoje no mundo é os Estados Unidos. Né? Sim. A Europa, ela tem estabilidade política, mas ela já foi o que era, hoje não é mais, não consegue produzir tanto assim, né? Tem questões também sofrendo com crises migratórias, enfim, é outra discussão para outro podcast, né? E hoje os Estados Unidos é o que consegue realmente traçar esses quatro, né? A gente pode talvez pensar na China, só que a China dá uma força de amizade, né? Porque é uma economia forte, mas ela também, ali na região, ela é estratégica, então ela coloca o seu poder político e econômico muito forte. Mas numa economia com estabilidade política nem jurídica, porque toda semana, até nos 6 últimos meses, aconteceu tanta coisa lá que a gente percebe que não é uma coisa assim, digamos, justa. Né? Não é a política justa, né? A Partido Comunista Chinês, enfim, a gente sabe. Sim. A gente para pra pensar, nos últimos 30 anos, tem até um dado que você pesquisar aí, de 25 bilionários chineses, 12, 13 morreram. Uma coisa muito esquisita, né? Pode colocar, não tô mentindo, pode pesquisar aí. Dias pra trás também teve um caso com o cara do Alibaba, que desapareceu, que tava dormindo até dentro do escritório dele, que tava preocupado, né? Então a gente vê que a China também não... A gente vê muito burburinho, né, sobre como vai ser o futuro, se o dólar vai deixar de ser a moeda de referência ou não. Só que, mais uma vez, é igual você brincar de acertar o câmbio. Você nunca vai saber quando vai acontecer. Acho que a gente tem que separar um outro episódio só pra falar disso, né? Eu acho que, na verdade, o dólar ele nunca vai deixar de ser a moeda mais forte. A gente vai usar o yuan para poder substituir. Mas eu acho que nunca é uma palavra muito forte, mas eu acho que é muito precoce a gente achar que vai acontecer nos próximos anos ainda. Ano que vem, eu concordo com você. Sim, algo pro curto, talvez até médio prazo aí é improvável, mas longo prazo muita coisa pode acontecer. Sim. E por fim, tem uma máxima, né, de investimentos que a gente brinca, você ter a renda passiva em moeda forte e os gastos em moeda fraca. Isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta para você passar aqui pros nossos ouvintes, Varela. Beleza, já sabemos que o real é uma moeda fraca e que a gente precisa se expor em uma moeda mais forte e hoje o dólar é a nossa principal referência, mas como o investidor pode fazer isso, pode se expor ao dólar investindo aqui no Brasil? Tá, só mais um adendo, não é o petróleo Brent, é o WTI, que é o dos Estados Unidos, tá? Então, como que eu faço para poder investir em dólar aqui no Brasil? A gente tem, digamos, 4 opções, digamos assim. Primeiro seria o fundos BDR, né? Ou fundos globais, que estão aqui no Brasil, mas vão aplicar na Bolsa Americana, Bolsa Europeia, enfim. Fundos BDR e até comprar BDR diretamente. Explica pra galera o que é BDR. BDR, basicamente, é um ativo negociado nos Estados Unidos. Você tem uma ação nos Estados Unidos, a Google, por exemplo, ele vai tirar uma porcentagem daquelas ações negociadas lá fora, vai pegar isso, vai jogar aqui no Brasil e ele vai ser um recibo, tá? Um recibo que você tem essas ações da Apple aqui no Brasil, mas elas estão atreladas lá nos Estados Unidos. Então você compra aqui na Bolsa Brasileira Isso. E tem um recibo de que ela foi compra lá nos Estados Unidos em seu nome. Basicamente seria isso. Entendi. Entendeu? Na verdade, não é Bolsa Americana, são ações Bolsa Americana negociadas aqui. São ativos estrangeiros negociados no Brasil. Não só dos Estados Unidos, eu falo nos Estados Unidos tem porque... Europa, justo. Tem Mercado Livre, que é Argentina. Também tem. Então, mas eu falo BDR Brasil, Estados Unidos, porque é a economia mais forte. A maior quantidade de BDRs é de lá. Justo. Então, basicamente, eu estou comprando esses ativos lá fora, negociados aqui no Brasil, é um recibo. Eu não tenho ação propriamente dita. É basicamente uma nota promissória, algo nesse sentido. E aí você também comentou que tem fundos multimercados que investem em BDRs. Isso. Por exemplo, eu peguei um aqui, peguei 2, na verdade. Posso falar o nome deles? Pode, não tem problema. Que é o Western Asset FIA BDR e o Opportunity Global USD FIA BDR. Lembrando que não é recomendação, tá, galera? É só um comentário. Vou colocar os dois aqui para vocês entenderem qual a importância desses ativos numa carteira de investimentos, né? Então, qual que é a importância de ter um fundo estrangeiro na sua carteira de investimentos? Vou pegar aqui, por exemplo, na época de 2020, né, que foi o mais emblemático, e eu acho que todo mundo vai pegar
ao longo dos anos esse comparativo para mostrar a importância de uma dolarização, né, do investimento atrelado lá fora. No período mais tenso da crise, né, que foi março, os fundos sofreram muito aqui no Brasil, porque, como eu te falei, o país tem uma estabilidade política, jurídica e tudo mais, o estrangeiro, nesse período, ele quer colocar a mãozinha, o bumbum na parede e esperar ver o que vai acontecer, né? E para onde ele volta? Para uma economia mais forte. Ele vai colocar de volta seu patrimônio em dólar ou em ouro para poder esperar o que vai acontecer. Então, por isso que o Brasil sofreu tanto na pandemia, a bolsa caiu mais de 50%. Mas o que aconteceu com aqueles ativos, com aqueles investimentos atrelados ao dólar? No período mais crítico foi março, que fundos sofreram 50% negativo, teve o famoso Alaska Black, que teve 70%, né, que quase quebrou o fundo. Fundos como, por exemplo, o Western Asset, BDR, que é atrelado ao dólar, teve no mês de março 2,4% positivo, né? Se a gente pegar um comparativo no ano 2020, onde a Bolsa Brasileira sofreu muito, né, e fundos penaram para poder voltar ao zero, né, da sua rentabilidade negativa naquele ano, esse fundo deu 66% de rentabilidade, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, também, de 2019 a 2020, esse fundo teve praticamente 100% de rentabilidade. Então, se eu colocasse, por exemplo, 10 mil reais, eu teria 20 mil reais. Por quê? Por causa que ele está atrelado à economia mais forte, o dólar subiu, você pegou toda aquela guinada do dólar. Atrelado também às ações lá fora, que subiram muito, né? Principalmente ações de tecnologia. Que tem a ver, então, aí são várias variáveis, não é só o dólar, tá, Justo. galera? A gente está falando aí também da variação de empresas nos Estados Unidos que tiveram um resultado positivo versus outras que estavam tendo resultado negativo. Até se você for pegar eu vi aqui o comparativo do IVBB11, que para quem não sabe, é o ETF que replica o SP500, que é o principal índice da Bolsa Americana. As 500 principais empresas que são comercializadas na Bolsa de Valores americana. A gente teve do topo ao piso, né, na crise do ano passado, uma variação de 11%. Justo. Muito menor do que os 40%, 50% que a gente viu aqui no Brasil, né, Varela? E eu fiz um comparativo também, atrelado, peguei alguns investimentos somente Brasil e coloquei depois esses investimentos Brasil com um pouco de dólar, para você entender como que é a discrepância e a importância de dolarizar seus investimentos, tá? Então eu peguei aqui, vamos pegar de novo 2020, no período mais crítico da crise, né, em março, ativos somente Brasil, e aí eu peguei fundos debêntures, fundos de ações, só coloquei fundos, tá? Em períodos aleatórios, um em janeiro, outro em outubro de 2020, enfim, só para poder entender como é que funciona a composição dessa carteira, né? Em março, que foi o período mais crítico, né? Se eu tivesse uma carteira somente Brasil, eu teria sofrido 14% de rentabilidade negativa. 14% de rentabilidade negativa, tá? Agora vamos comparar se eu tivesse colocado o dólar junto. Pouco dólar. Um fundo de tendência de dólar, que é o trend de dólar, né, que é somente comprado em dólar. Um fundo que também tem ações americanas. No mesmo mês de março, deu 8%. Ou seja, eu consegui reduzir o meu risco em 6%. Você já ia perder. Só que você consegue perder menos. É isso. E como é que seria isso no final de um ano, né? Tipo assim, um ano inteiro, 2020, já estava com a minha carteira montadinha. Em 2020, com a carteira montadinha somente ações brasileiras, você teria no ano, finalizado o ano, em 5% positivo. Recuperei aqueles 14 e fiquei com 5 positivo. E só de ter um pedacinho exposto. Não, isso só Brasil. Só Brasil, né? Porque a bolsa voltou rapidamente, mas consegui 5%. Né? Com dólar, no final do ano, quanto que você acha que foi? Não faço ideia. 4 vezes mais. Isso com quantos por cento em dólar? Uma carteira de mais ou menos 50 mil reais, eu coloquei 15 mil em ativos atrelados ao dólar. 10 mil em um fundo Western Asset, por exemplo, e 5 mil em um fundo de tendência de dólar. Basicamente, dá uns 30%, né? Que aí todo mundo fala, o famoso 30% de ativos dolarizados. Eu consegui 20%. Boa. O que seria isso em termos reais, né? Eu teria, no máximo, em real, no final de 2020, 54 mil. E com dólar, 92. A diferençazinha razoável, razoávelzinha. Né? Bom, pessoal, eu acho que tá bem escancarada a importância da gente estar exposto nesse tipo de moeda. A gente tá falando de formas mais simples, né, para o investidor brasileiro que quer começar a se expor ao dólar. Eu acho que para quem tá
começando, não tem um capital tão grande assim para diversificar, os 50 mil, como o Varela falou, ou até mais, um caminho interessante é comprar o ETF VBB11 Justo. mesmo, que com 200 e poucos reais, aí menos de 300 reais, você consegue já estar exposto lá fora. Mas é importante falar que é uma exposição parcial, porque comprando em VBB11 ou algum fundo multimercado que compra investimentos lá fora, até mesmo BDR, você ainda vai estar com o dinheiro aqui em reais. Justo. Né? E tem a opção de você, hoje, bem mais fácil do que antigamente, investir lá fora diretamente, fazer o câmbio, transformar o seu real em dólar e comprar ativos diretamente lá. Pode parecer um pouco complexo que isso que o Felipe falou, mandar lá para fora, abrir conta, só que é muito simples, né? Hoje existem corretoras estrangeiras voltadas para brasileiros, né? Então, em menos de 15 minutos, você consegue abrir uma conta lá fora. Né? E o investidor comum, ou o amador, ou quem está começando agora, às vezes pode ficar com receio de comprar ações diretamente lá fora. Eu acho que tem que ter esse receio mesmo. Se você não sabe comprar ações no Brasil, quem dirá lá fora. Só que é importante falar que você pode comprar ETFs lá fora, que são fundos de índice também. Vai ter muito mais opção de fundos de índice do que você tem comprando aqui no Brasil. E também tem a opção de você dolarizar e comprar fundos internacionais, né? Isso, além porque no Brasil a gente possui 400, 500 ações no máximo, e lá nos Estados Unidos são mais de 5 mil, né? Então o leque de oportunidades é enorme e você vai, talvez, com esse tanto de opção, você vai ficar um pouco perdido, né? Então, por isso que o Felipe falou, foca em ETFs, que é mais... É importante o investidor ter a consciência de que o conhecimento que ele tem sobre aquele tipo de ativo é fundamental para ele decidir se vai investir ou não. Justo. Não adianta o cara querer investir em ações agora nos Estados Unidos, porque a gente está falando que é mais vantajoso que ele investir num fundo de índice aqui no Brasil, que replica o SP500, porque se ele não sabe nem avaliar se uma empresa é ou não uma boa empresa para ser comprada, é muito arriscado. É melhor não inventar moda. E além porque também a economia brasileira, ela não é economia eficiente. A bolsa brasileira não é muito eficiente. Então, você conseguir altos lucros aqui, para pegar uma empresa que ninguém está prestando atenção, é muito mais fácil do que uma empresa americana, porque a economia lá é muito mais eficiente. Por isso que é importante a gente diversificar, né? Não é só comprar a bolsa americana, assim como também não é só comprar a bolsa brasileira, é aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Não só americano, não só brasileiro. Um mix de tudo. E eu acho que, nossa, bastante conteúdo para esse episódio. Espero que a galera tenha gostado. Quem ficou com a gente até o final, lembra de colocar aí para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Você tá ouvindo no Spotify, segue aí o nosso podcast. Nosso Instagram, @podcastcomk. O meu Instagram, @meajudavarela. E você não falou nos dois primeiros episódios, qual que é o seu? O meu é @felipe.rcoelho. E galera, sempre abertos aí à sugestão de novos temas. A gente quer que vocês interajam com a gente nesse podcast. E eu vou deixar só uma pulguinha atrás da orelha para depois a gente voltar e falar mais sobre isso. O que será que vai acontecer quando o dólar deixar de ser uma moeda de referência? Qual será o nosso próximo passo e como que o investidor pode se preparar para esses possíveis cenários? Esse é um tema que a gente vai gravar em novembro, vou trazer um convidado especial. Será que pode ser talvez um Bitcoin? Quem sabe? Fica com a gente aí nos nossos próximos episódios que você vai descobrir. Até a próxima, galera. Valeu.